Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um programa que procura entender a natureza humana, conversando abertamente com pessoas interessantes de todas as áreas do conhecimento. Se o seu prazer é conhecer, aqui é o seu lugar. Você pode ouvir todas as nossas conversas que já foram ao ar no Território Eldorado, no Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Fechando a série que entrou no coração do mundo das drogas, vamos conversar com o Superintendente Regional da Polícia Federal, delegado Roberto Troncon Filho. Boa noite, Roberto. Boa noite, Celso. Quem é você? Tem 10 minutos para pensar. Cidadão brasileiro, paulista, nascido numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, Adamantina, a oeste do estado. 52 anos, casado, trabalhando na Polícia Federal como delegado de polícia há 20 anos. Na experiência da Polícia Federal, já atuei na repressão a drogas, em crimes financeiros, investigação de organizações criminosas, assessorei o diretor-geral no estabelecimento da estratégia de enfrentamento de organizações criminosas em nível nacional e atualmente me acho à frente da Superintendência Regional da Polícia Federal no estado de São Paulo. Tá bom, vamos voltar lá para Adamantina, vamos? Começar lá atrás. Eu estava lendo algumas coisas sobre você e uma das coisas interessantes é que você foi gerente de uma fazenda, é isso? Sim. Me conta um pouquinho o teu começo de vida, essa história da fazenda e por que você se interessou pelo crime, não pelo lado do crime, mas por que você se interessou pelo crime? Vamos começar esse começo aí. Quem que estava lá? Ok. Eu sou bisneto de imigrantes italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX. Eram como centenas de milhares paupérrimos, iletrados e vieram predominantemente trabalhar nas lavouras de café do estado de São Paulo. É a história da minha família também. A minha família, né, o meu avô, meus pais prosseguiram neste ramo, no ramo agropecuário, enfim, agrícola. Eu nasci numa cidade de interior, como disse, e fui criado nesse ambiente, né, e fui o primeiro da minha geração, ou da geração da minha família, que tive a oportunidade de fazer um curso superior. Me formei, me graduei em Direito, aos 22 anos e meio, 23 anos, mas seguindo, por ser o filho mais velho, fui trabalhar com meu pai, com meu tio, neste negócio agropecuário. E lá fiquei por alguns anos. Você gostava? Quase uma década. Gostava muito. É uma atividade bem diferente da que decidi fazer depois, em que se tem um trabalho físico muito maior, mas em que as pessoas, né, do meio rural, os trabalhadores e de um modo geral, são pessoas muito amistosas, muito hospitaleiras. O ambiente é bem diferente do que trabalhar num órgão de investigação criminal. Eu imagino. E trabalhei seguindo os passos do meu pai por quase uma década, com o sonho de crescer, de expandir, de ter o meu próprio negócio. Contudo, eu ingressei no mercado de trabalho nos anos 80. E os anos 80 ficaram conhecidos em nosso país como a década perdida. A economia ia muito mal e as oportunidades de trabalho, de crescimento, elas realmente eram escassas e geraram assim, perspectivas muito negativas para o futuro. O que eu concluí depois de 9 anos trabalhando
com meus familiares é que eu não conseguiria de maneira alguma repetir os passos bem-sucedidos do meu pai e do pai dele. E aí eu pensei, num primeiro momento, em buscar um emprego público, ter uma estabilidade, uma mínima condignidade para tocar a minha vida. E, curiosamente, eu não fui motivado a buscar um emprego público, porque desde criancinha eu gostava de ser o policial, o mocinho, para enfrentar o crime. Não foi esse o começo. Não era isso? Qual era o teu sonho? O meu sonho era fazer exatamente o que a minha família... Trabalhar em fazenda. Era trabalhar naquele ramo, ser dono era casar, da fazenda e tal. Era para ganhar dinheiro, era expandir os negócios, era aquele, o sonho talvez bastante limitado de alguém que nasceu numa cidade pequena e viveu as suas 2 primeiras décadas de vida neste ambiente. Mas, curiosamente, buscando uma estabilidade, eu decidi prestar concursos públicos, inicialmente para a Receita Federal do Brasil, que era o concurso que me parecia mais próximo, mas até cheguei a prestar fui aprovado, mas o concurso, de alguma maneira, ele foi postergado, não chamaram, né? Acontecia demorou. muito isso, né? Fazia o concurso, todo mundo entrava, mas ninguém era chamado. Exatamente. E aí eu já estava, quando tomei a decisão de buscar a carreira pública, eu já tinha me afastado dos negócios, então era solteiro, estava sobrevivendo com as minhas economias. E aí surgiu, então, depois de muitos anos, um concurso para a Polícia Federal. Eu achei que podia ser interessante. Tentar. É isso, vou tentar. E acabei sendo aprovado. E aí aconteceu uma grande mudança dessa perspectiva que eu tinha no emprego público. Inicialmente eu queria um emprego público porque queria uma estabilidade financeira, conformado em não ser uma pessoa muito rica, mas que teria o suficiente, não ia morrer de fome, para sobreviver com dignidade. Mas quando eu ingressei na Polícia Federal, em 1995, logo nos primeiros meses, ou após 7 meses, eu fui trabalhar na área de repressão a drogas. No campo, assim, já como agente? Como delegado, mas na Delegacia de Repressão a Drogas no estado de São Paulo. E aí passei a vivenciar as atividades de campo, no combate a essa modalidade criminosa, uma experiência única que resultou numa realização profissional muito grande. Era, aos 32 anos, se sentir o mocinho no filme real da vida, né? Você defendendo a sociedade contra os malfeitores. E isso realmente foi algo que eu não esperava com o emprego público e que ingressar na Polícia Federal me trouxe com muita alegria. E tenho até hoje. Que acontece com muita gente que depois fica brilhante, e hoje você é reconhecido como um cara brilhante, que é por acaso. De repente a pessoa atira numa coisa e acerta em outra, ou atira isso. Um exemplo que é comum é o Alex Atala, começou a lavar prato para pagar a sua conta de viagem na Europa e virou o principal chefe do país. Não é, o assunto dele, o sonho da vida dele não era ser chefe. Não existia isso. E eu tenho milhares de exemplos assim. E é interessante isso, como as pessoas hoje falam, não, você primeiro tem que ser apaixonado, né, pela sua profissão. E às vezes não é nada disso. Às vezes os melhores caras começam de um jeito e depois se apaixonam. Depois sim. Agora, apaixonado antes, a maioria do que é apaixonado antes não vai tão bem depois, né? É muito interessante isso. Então a tua história é muito parecida com muita gente brilhante, cada um na sua área, obviamente. Interessante, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu nunca tive um sonho anterior de ser policial, procurei por acaso, mais uma vez na Polícia Federal, eu tive e tenho até hoje uma grande realização pessoal, profissional. Vamos ficar parado um pouquinho nessa história da droga, para depois a gente caminhar. Qual que é a tua visão sobre essa questão de droga? Porque assim, existe de tudo, assim, hoje se discute, existem opiniões bastante divergentes.
Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, não tem mais jeito, ou seja, temos que assumir que a sociedade consome droga há milênios e vai ser assim, e essa história da repressão, a guerra contra a droga já está perdida, então a gente tem que fazer de um outro jeito, ou não, tem que reprimir sim. Qual que é o teu olhar depois da tua experiência de tanto tempo, não só com droga, mas olhando tudo isso, o crime organizado, como ele se infiltra e etc. Como você enxerga isso? Bom, o tema, como você bem colocou, é bastante polêmico, não há uma formulação precisa e bem sucedida em nenhuma parte do mundo até hoje. Todas as nações, todos os povos buscam equacionar essa questão. De fato, as drogas, nós temos dois grupos de drogas. As drogas cuja venda, produção é legal, autorizada pelo Estado, e aquelas em que a produção, comercialização e consumo é proibido. Tem questões culturais, as duas drogas mais consumidas no mundo são o tabaco e o álcool. E são drogas que no mundo ocidental, na maioria dos países, excluindo alguns do Oriente Médio, elas são liberadas. O consumo e a produção, a distribuição, enfim. Então, parece ser uma constatação que o ser humano, desde os seus primórdios, ele tem, uma parte dos seres humanos tem uma tendência a consumir substâncias que alteram o comportamento e a atividade cerebral. O seu estado. Ou acelerando a atividade cerebral, ou diminuindo a atividade, ou simplesmente a alterando. Talvez para suportar o dia a dia, talvez porque as coisas não são tão simples, eu talvez não sei porque também, seja né? da natureza humana buscar experiências e alteração dos sentidos com o uso de substâncias psicoativas. Isso é uma constatação. Agora, há os extremos, né? Nesse olhar de como equacionar a questão, há extremos e muitas visões intermediárias. Num extremo, protagonizado até pela frase célebre da época do Bush no governo americano, que era a guerra às drogas. Vamos erradicar este mal do planeta. E no outro extremo, as posições mais liberalizantes. Que é uma questão de saúde pública, algumas menos drogas, de policial, não é isso? Os olhares são esses. Exatamente. Agora, qual é a minha opinião a respeito? Eu vejo da seguinte maneira. Se de um lado as substâncias psicoativas são consumidas pelos seres humanos desde que o ser humano é conhecido como tal, de outro lado, pensar em políticas liberalizantes pode ser um grande risco, e um risco à saúde pública, sem dúvida. O consumo dessas substâncias, as proscritas, as ilícitas, como maconha, cocaína, crack, heroína, anfetaminas, drogas sintéticas agora. E as diversas sintéticas que estão surgindo, elas causam mal à saúde. Isso é um fato. Mesmo a maconha, que por muito tempo se discutiu que o malefício era Parece pequeno, está comprovado que há diversos estudos mais recentes, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que não apenas causa mal como causa o tabaco, porque contém alcatrão, mas também causa mal, causa ou potencializa doenças psíquicas, né? Como a esquizofrenia e outras psicopatias. Então, estimular ou tomar posições que, de alguma maneira, fomentem o consumo, não me parece uma posição acertada. De um lado, porque atenta contra a saúde humana de modo geral. De outro, porque o sistema de saúde pública dos países, e no caso do Brasil, temos muitos problemas com o nosso sistema de saúde pública, ele teria de suportar, à medida que o consumo aumenta, novas pessoas o demandando por conta de doenças adquiridas
em razão do consumo de drogas, ou de drogas ilícitas, ou de substâncias psicoativas proibidas atualmente. O que nós entendemos... É que é dura essa coisa, porque ao mesmo tempo, assim, existe um fato. As pessoas consomem. Eu estou dizendo como é olhado do outro lado, né? Que é perfeito, faz mal mesmo, né? Não há o que discutir, etc. Mas elas consomem, e aí elas têm que ir lá na favela, ou têm que pegar com o cara, então, correndo risco. E aí eu não estou de verdade defendendo nada, estou colocando sempre os pontos de vista. E o cara corre risco de vida e estimula um negócio escuso e blá 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 blá. Como é complicado isso, não é? De fato mas vamos porque tem um exemplo da lei seca americana, não é? Sim. Aquele exemplo ali é um exemplo que muita gente usa para falar, tá vendo, naquele período que proibiu a bebida foi muito pior. Vamos dissecar um pouco esse pensamento, né? Se imaginarmos quem defende a liberação da maconha, diz o seguinte, olha, nós eliminaríamos um ganho importante das organizações criminosas, do crime. Nós poderíamos cuidar de uma qualidade maior para esse tipo de droga, como é feito com o álcool e o tabaco. Pois bem, tem algumas questões, e aí eu me reporto primeiro à experiência holandesa, quando ainda nos anos 70 liberou o consumo de droga, mas não liberou a comercialização e distribuição, foi uma experiência mal sucedida. A Holanda está revendo, já reviu, a liberação ampla do consumo de droga, não só em Amsterdã, como em outras cidades vizinhas da França. A Holanda. A Holanda próximo às cidades fronteiriças com a França. Foi revisto porque começou a se tornar um local de turismo das drogas. A meca do turismo da droga. E o mais complicado é uma conta que não fecha. Você tem uma cadeia produtiva e que só é liberado o consumo, mas quem distribui, quem comercializa, quem importa estava no mercado ilegal. Negro. Então essa experiência não deu certo. Mas olhando uma experiência nesse sentido, vamos liberar para acabar com essa atividade criminosa. A primeira pergunta que devemos fazer, vai ser taxado esse produto ou não? Nós taxamos alimentos e medicamentos. A droga vai ser liberada, vai ter taxação zero, não vai ter tributos, ou vai ser tributada para desestimular o consumo, como é o tabaco ou o álcool? Vai ser tributado. Se vai ser tributado, vai dar um espaço para que aqueles que a exploram ilegalmente hoje continuem a explorando. Por quê? Uma vez liberado, o valor vai ser diferente. Uma vez liberada... A experiência nos Estados Unidos está dando isso? Não. Curiosidade. Na verdade, nos Estados Unidos, começou com a Califórnia e vários outros estados estão liberando, já tem uma sequência de estados com liberação. A liberação é do cultivo para consumo próprio. Não há uma liberação de produção em escala... Não há uma liberação para produção em escala como é a do tabaco. Grandes indústrias produzindo e vendendo com marcas comerciais. Você pode comercializar, mas em pequenas escalas, até onde sei. Nesse caso, se você vai tributar, você vai ter o mercado negro da mesma forma, porque vai custar muito mais barato. Então, a premissa de que nós excluiríamos o mercado negro, a exploração criminosa, não haveria. Talvez o que poderia ocorrer nós teríamos sonegadores de impostos e não mais traficantes de drogas, né? Traficantes Muda no sentido a tipificação, atual. É isso? A segunda questão é que a maconha, apesar de ser uma droga mais leve, comparada com crack ou outras drogas sintéticas, com menores riscos imediatos à saúde, é vista por muitos como uma porta de entrada para o mundo das drogas ilícitas, né? Em regra, a primeira droga consumida por pessoas muito jovens, né? Então, nós caminharíamos, possivelmente, para com essa flexibilização, para um estímulo ao aumento do consumo. E que é uma política exatamente oposta à bem-sucedida política brasileira com relação ao tabaco. O tabaco, o Brasil, e recentemente foi publicado, nós temos reduzidos
reduzido consistentemente o número de fumantes. O cigarro, o tabaco é associado a 50 tipos de doenças diferentes. Então, mas isso não defenderia a legalização, então, da maconha, porque fica transparente e o esclarecimento da doença, como se fez com o tabaco, faria cair? Quer dizer, esse argumento não seria a favor, então? Não, eu acho, na verdade, que o argumento de conscientizar as pessoas dos riscos, dos males, ele está no campo da prevenção. Talvez no Brasil nós devêssemos investir mais na prevenção, na conscientização da população, mas não necessariamente precisamos liberar o consumo para fazer uma campanha preventiva. Claro. Mas é que vem aquele pulmão preto lá no cigarro. No começo, né, não deu tanto certo. Não sei se é só isso também. Acho que precisa ter um estudo mais claro por o que vem dando certo, mas vem caindo. Vem caindo. Então talvez eu atribuo, controle, né? Assim, o que eu tenho lido, eu atribuo muito a estas campanhas massivas, não só de conscientização dos malefícios advindos do tabagismo, como também das restrições ao consumo. Hoje, o fumante, ele no Brasil, não pode em várias partes do mundo, não pode isso, não em pode ambiente aquilo, não pode interno aquilo. nenhum, e público. Nos Estados Unidos até em externos, né? Então, isso tem, de alguma maneira, contribuído a uma certa estigmatização do fumante. Pega mal. Pega mal. Então. Então, isso leva muito tempo, levou tempo, leva anos, talvez décadas, mas começa a mudar esse padrão cultural e as pessoas começam a evitar mesmo. De um lado, pela conscientização, de outro, pela restrição ao consumo. Liberar o consumo de maconha, né, como os Estados Unidos, em alguns estados, tem feito, me parece estar no sentido contrário, oposto à da política bem-sucedida de desestímulo ao consumo de tabaco. Agora, são experiências novas, tanto nos Estados Unidos como no Uruguai, tem que prestar atenção, é capaz de o funcionar. O mundo todo está observando. Tem um dado do relatório da ONU, do Escritório da ONU para Drogas e Crime, a UNODC, de 2014, relacionado a este consumo nos Estados Unidos. Está constatado que houve um aumento na comunicação e na demanda de pessoas pelo serviço de saúde para tratamento de doenças associadas ao uso de maconha. Então, ainda é prematuro avaliar em que medida o aumento, a liberação impactou no aumento de consumidores. Também, o cara pode dizer isso agora também, que não vai preso. Antigamente ele podia falar que não, era cigarro, sei lá, alguma coisa. De fato. Tem um pouco a ver com hoje isso, não dá para ainda para fazer essa análise, mas o mundo, e particularmente esse órgão da ONU, está acompanhando esses movimentos porque ainda é uma coisa muito inovadora. De outro lado, o Brasil mudou a sua legislação em 2006 e a lei atual antidrogas, embora não tenha descriminalizado o consumo, hoje o consumidor ninguém é preso por consumir droga. Nenhuma. Vários países fazem uma diferenciação entre drogas heroína graves, drogas e leves. maconha. Hoje tanto faz. No Brasil, não há nenhuma... O consumidor não é criminalizado. O consumidor, ele vai ter a substância apreendida, ele vai ser instaurado um procedimento, ele não vai ficar preso uma hora sequer, não vai para a cadeia, prisão. não vai. Ele vai responder um processo ao final, vai ser possivelmente... vai ter que varrer uma praça. Não, vai ser determinado para frequentar cursos de conscientização. Agora, a pergunta que se faz, e se ele não fizer, ele vai preso? Não vai preso. Ele só é advertido pelo juiz que ele deveria fazer. Mas hoje não há uma prisão para um consumidor, a pessoa que porta pequena quantidade de substância. Porque o olhar é de que é uma questão mais de saúde do que criminal, não é isso? O olhar é esse. Há quem defenda, pro consumidor, não é isso? Há quem defenda ainda um avanço maior, que pura e simplesmente deixe de se tratar como uma conduta
criminalizada. Ela continua sendo, embora não haja consequência. A lei diz, no Brasil, que não é legal você portar substâncias proscritas. Maconha, continua cocaína. Sendo ilegal, só que você não tem consequências. Só que não tem uma consequência. Entendi, grave. Então, alguém tem quem defende que deveria ser como em Portugal, é uma infração administrativa. Inclusive, que deveria se ter um limite objetivo da quantidade de droga que está associada ao consumo ou e a que, tráfico, comércio. Que seria, a partir daquela quantidade seria o tráfico. Eu não vejo como uma boa técnica. Acho até que a técnica brasileira, apesar de mais subjetiva, ela é melhor. Por quê? Uma pessoa pode estar com 10 ou 20 papelotes de cocaína e aquilo não ser para o seu consumo próprio. Ela está na porta de uma escola vendendo 1 a 1 para estudante. Então, o olhar da legislação brasileira é sobre a conduta. A atitude, não a quantidade. Você pode ter 100 papelotes de cocaína e aquilo ser para o seu consumo, porque você é uma pessoa que utiliza aquela substância diariamente, né, em 5, 10 porções por dia. Então aquilo valeria para 10 dias. E de outro lado você pode ter 20, uma quantidade menor, e estar na frente de uma escola distribuindo para menores, crianças e adolescentes. Bom, posso concluir que você é a favor da repressão. Eu acho. Do tráfico, não das pessoas, né? Sim, não estamos falando sim. disso. Mas tem muita gente que diz que é impossível o assunto. Ou seja, reprimir o que tem crescido, né? O Brasil tem crescido o consumo e tem crescido... Não sei se é verdade, tá? Não é verdade. Não, o que aconteceu... E o Brasil como ponte para... Também não é verdade. Não, eu gostaria até de trazer a nossa conversa alguns dados de fontes que eu mencionarei. O primeiro é o relatório da UNODC de 2014 sobre o consumo mundial dessas substâncias psicoativas. Ele está estável em termos de usuários, né? Nós temos aí estimado 243 milhões de usuários, que é menos de 4% da população mundial. 60% dos quais consomem maconha, 17,5% anfetaminas e drogas sintéticas, 16,5% derivados do ópio, heroína e outros opiáceos, inclusive sintéticos, e menos de 6% cocaína, crack, enfim. No Brasil, o dado que a gente tem mais recente é de 2012, é o segundo levantamento nacional sobre drogas e álcool feito pela Universidade Federal de São Paulo. E a estimativa é que nós temos 3 milhões de consumidores de maconha, estável também. No Brasil inteiro? E cocaína 2 milhões e 600 mil de crack, sendo a região sudeste a que concentra o maior número de consumidores, né? Desses de cocaína e crack, 1,4 milhões está na região sudeste. Há nesse conjunto analisado a figura do multiusuário, que usa mais de uma droga, né? Agora, o que a gente viu no Brasil na última década e meia, que é resultado de uma política bem sucedida de Estado, mas ao mesmo tempo de uma mudança de estratégia dos narcotraficantes. No início da década passada, o Brasil aprovou uma lei dura de controle de produtos químicos que são usualmente utilizados na fabricação e no refino de cocaína. Como todos sabem, a planta coca, ela só floresce e só é cultivada em 3 países no mundo todo, da região andina: Colômbia, Peru e Bolívia. Tem alguma coisa no Equador, mas é pouco significativa. Toda a cocaína que é consumida no planeta sai dessas plantações desses 3 países. O Brasil, por estar muito próximo desse centro produtor, por ter uma imensa fronteira seca, pouco controlada, são quase 16 mil quilômetros de fronteira terrestre. Só nessa região, com esses países, nós temos aí mais de 8 mil quilômetros. A droga acaba ingressando no território nacional por um preço, por diversas maneiras, e por um preço muito acessível, o que faz com que o Brasil seja o segundo maior mercado do planeta de cocaína, de consumidores de cocaína, consumidores de cocaína e crack.
Só perdemos para os Estados Unidos da América do Norte, que continua sendo o primeiro, apesar de estarem mais distantes, apesar de terem uma fronteira com o México de 3.000 quilômetros, enquanto o Brasil só com a Bolívia tem 3.500. Né? E agora, o que acontece com essa questão do crack? Eu comecei a dizer, nós tivemos uma lei dura, o Brasil era, na década de 90, demandado pela comunidade internacional, e era um discurso desses países produtores de coca, que, tudo bem, eles tinham as plantações, mas os produtos, os insumos químicos utilizados para o refino da coca, eles vinham do Brasil, que era a maior planta industrial da América do Sul, enfim. O Brasil aprovou uma legislação. A Polícia Federal, que é o órgão responsável pelo controle desses produtos, desenvolveu o sistema de grande porte computacional. Controle. Hoje, qualquer empresa que importe, exporte, manipule, use no processo industrial, comercialize, transporte, ela é obrigada a se cadastrar previamente, está submetida a uma intensa fiscalização da Polícia Federal, e isso repercutiu positivamente. Os insumos químicos que no passado, na década de 80, 90, iam com maior facilidade para esses países, eles passaram a ser menos disponíveis, ou ter maior dificuldade de serem contrabandeados para mais de lá. Aí o que aconteceu com o mercado negro? Começou a sobrar a droga, a plantação de coca, a folha de coca, e aí os traficantes passaram a processá-la de uma maneira muito mais simples, transformando-a em crack. O crack é obtido por um processo... É o subproduto disso. Ele é obtido por um processo muito mais simples, né? Aquecimento, usar uma base e um ácido. Normalmente são utilizados cimento ou cal virgem e gasolina ou querosene com aquecimento. Sim. Cimento? Cimento. De parede? Sim, cimento de construção civil. Cal virgem de um lado, gasolina ou querosene de outro. Se faz essa mistura com as folhas maceradas, um aquecimento transforma em pedra, e o grande problema associado ao crack é que, enquanto a cocaína é normalmente adulterada, a cocaína, o cloridade de cocaína puro, quando chega às ruas, normalmente ele é adicionado outras substâncias, lidocaína, cafeína, enfim, e a substância chega com um grau de pureza baixo o que do ponto de vista de saúde é bom, não é isso? O que do ponto de vista de saúde é menos agressivo. É bom que eu digo, faz menos mal. O crack, ele chega com a concentração máxima, né? Então é uma droga mais potente, ela é aspirada por meio de queima, que provoca a aspiração de outras substâncias, né? Então é uma droga muito mais nociva. Mas os traficantes aproveitaram a sobra das folhas e inventaram o crack. E ele já era inventado, ele já existia, assim, mas canalizaram para isso. Potencializaram. E isso resultou em algo indesejável. Se no passado nós tínhamos um mercado maior de cocaína e crack era inexpressivo, né? Havia em São Paulo, em poucas cidades, Brasília, no Rio de Janeiro praticamente não existia. Hoje, infelizmente, o crack está disseminado pelo Brasil, porque é uma droga barata, é uma droga que está muito disponível. Então essa foi uma consequência de um acerto de uma política pública. O Brasil hoje controla 146 produtos que são usados nessa fabricação de drogas, enquanto que outros países aqui da América do Sul controlam 2 dezenas, 3 dezenas. E aí compra de outro país e pronto, é isso. Então, mas e daí? Porque fiquei com 2 sensações do que a gente está conversando até agora nesse assunto, nessa parte. Número 1, por que a gente fala tanto em droga, então, se é muito limitado? A gente está overreacting a respeito de droga, tanto no Brasil como no mundo? Porque assim, se fala assim, é 4% da população do Brasil. Claro, não 4% seja pouca coisa, tá certo? Mas assim, de qualquer maneira, assim, existem problemas infinitamente maiores, talvez, no Brasil, que a gente não fale que atinge mais gente. Então, então, número 1, por que é tão falado? Por que o assunto é tão, assim, difícil e tal, quando no final das contas, talvez não seja
o nível de gravidade não é tão alto quanto parece. Ele é grave, e eu vou te dizer por quê. Os maiores responsáveis pela introdução, distribuição e existência desse mercado negro são grupos criminosos no Brasil, estabelecidos no Brasil. As facções criminosas, algumas, uma mais conhecida no estado de São Paulo, algumas outras no Rio de Janeiro, têm como sua principal fonte de renda a exploração do tráfico de drogas. O tráfico de drogas ilícitas, né, particularmente cocaína, ele é muito rentável, ele gera lucros muito substanciais. E à medida que essa droga sai dos países produtores e atinge locais mais distantes, o continente europeu, o continente asiático, mais lucrativo se torna. Obviamente, em razão dos riscos associados a esse transporte de um continente ao outro. E se de um lado essas facções criminosas violentas que existem em nosso país têm como principal fonte de renda a exploração do tráfico de drogas, de outro, o tráfico ilícito dessas drogas está intimamente associado à violência urbana. Olhando, por exemplo, pegando por exemplo o Rio de Janeiro, né? Grupos criminosos se confrontam entre si por domínio de territórios. Esses mesmos grupos, em outras partes do país e aqui em São Paulo, enfrentam as forças de segurança, impõem nos seus próprios territórios, de um modo menos visível na capital paulista e região metropolitana e outras grandes cidades do estado, as suas próprias leis na comunidade onde estão estabelecidos. Usam de armas de fogo, inclusive armas de calibre utilizado em guerras, calibres militares, para manter os seus territórios, para manter os seus negócios, para expandir os seus negócios. Você pode me perguntar, bom, mas se a gente acabar com o tráfico, nós vamos acabar com os grupos criminosos? Esse é o argumento, esse é o argumento, não é isso? Acaba com esse tipo de violência. Eu duvido muito, né? Como eu disse, à medida que liberarmos as drogas, ou a sua produção, e se for uma liberação ampla, né, evidentemente que grandes grupos empresariais que já estão no setor de tabaco poderão se interessar. Vão se interessar e vão explorar esse segmento. E onde ficariam os atuais narcotraficantes de grupos violentos? Bom, continuariam agindo no submundo, ou agindo em paralelo, mas com menos dinheiro, não é? Teoricamente? Não pagando impostos, né, e tendo ainda aqueles que por um gasto menor, como acontece com o tabaco, né, importado, contrabandeado do Paraguai, acabam consumindo aquela substância. Hoje, então assim, não vejo como uma solução, uma panaceia que vai resolver o problema da violência e da droga no nosso país. Mas a história, muita gente faz aquele paralelo com a época da lei seca americana, que não criou, mas estimulou os gangsters e tal, e depois que voltou ao normal, aos poucos a violência foi caindo por causa disso. Não foi isso? Não é verdade que foi assim? Ou esse paralelo não funciona? Não, eu acho que a experiência americana da lei seca, de fato, permitiu essa exploração desse mercado ilegal por grupos violentos, né? O mais famoso deles aí era o Al Capone, a região de pelo Chicago, que a gente vê nos filmes, é mais chique um pouquinho. Lá, né? Eles usam aqueles capotes e tal, fica mais bonito. Mas é parecido com essa guerra de gangues que você fala, que a gente tem aqui, é parecido com o que acontecia lá, não é? Ou eu estou enganado, porque eu não vivi lá, né? Você e tal, mas e você conhece mais que eu. O que eu posso lhe afirmar é que a liberação, ela tornou esse segmento, o segmento que era absolutamente proibido, ilegal, menos, deixou de ser uma fonte de renda para grupos criminosos. Mas o que efetivamente
neutralizou os grupos não foi a liberação, foi a ação da dura polícia depois, da repressão contra esses grupos criminosos. O gangster famoso que mencionei, o Al Capone, acabou indo responder às bases da lei por lavagem de recursos, por sonegação de tributos. Mas, efetivamente, não foi pela liberação que o problema deixou de existir, mas foi pelo enfrentamento direto do Estado com relação àqueles grupos criminosos. Você é a favor disso? Você acha que é isso que vai resolver? Eu acho que... Todo mundo quer resolver, né? Todas as pessoas de bem querem resolver. E gostaria que você tivesse um pozinho ou a solução mágica, falar, é assim nós vamos resolver. Eu sei que é uma pergunta idiota falar, vai ser assim que vai resolver, mas assim, como você enxerga? Porque você está numa posição privilegiadíssima no sentido de enxergar tudo que é intrincado, não só em relação à droga, né? Mas é porque ela também entra em um monte de crime, né? A droga depois vai se desdobrando e chegamos até corrupção, tá certo? De um monte de coisa. Então, sim, você está nessa posição de olhar, como que você acha que desmonta esse processo? Porque o país não aguenta mais, né? Voltando ao início da minha fala, até hoje, nenhum país no mundo conseguiu, né? Tem uma receita bem sucedida que pudesse ser adaptada, seguida, com uma certeza razoável de bons resultados. Cada qual está buscando soluções. De novo, há um olhar sobre essas iniciativas mais recentes de liberação do consumo de maconha, de cannabis sativa. Há outros países, como é o caso até muito observado pela sociedade brasileira, da Indonésia, que tem uma posição extrema, né, que ela diz, olha, tráfico de drogas aqui nós punimos com pena de morte. E então não há uma solução. O que nós, como não há para diversos outros problemas, o próprio crime, não há uma solução. Crime de furto, crime de homicídio e tantos outros que a literatura demonstra que existe há milênios, ele já existia. Né? É da natureza humana não me parece, a violência, é isso? Não me parece que, porque desde que o ser humano se organizou como em sociedade, que há tenta tomar algo que pertence a outro à força, então essa é uma constatação. Então vamos dizer o seguinte, você pega o que você quiser de quem quiser que está tudo bem, não existe mais o crime de furto. Então não parece racional isso. O que me parece racional é o seguinte, nós temos uma constatação, como existe com outros crimes, que o uso dessas substâncias não deve ser apoiado, fomentado, estimulado pelo Estado, porque causam mal à saúde e, pensando um pouco além, o sistema de saúde pública ele acaba suportando, e no nosso caso, no Brasil, nós já temos muitas dificuldades para tratar de doenças da infância, de uma série de outros problemas que a população não é tão bem assistida, né? Há muito que melhorar. Isso poderia implicar em um ônus maior, um peso maior financeiro para o nosso já combalido sistema de saúde pública. Agora, se nós constatamos que não tem jeito, então qual seria a solução? A solução é manter tanto os níveis de violência, como de criminalidade em geral, como o tráfico de drogas, em níveis mínimos aceitáveis. Né? Esse acho que é o desafio de qualquer Estado. Nem os países de maior... O que quer dizer isso, né? Então, nem os países de maior IDH do mundo conseguem eliminar o crime. Os Estados Unidos é número 1. Completamente. É da natureza humana. Como é da natureza humana, então é da natureza humana, pelo menos uma parcela dos seres humanos, infringir leis convencionadas socialmente, como é de consumir substâncias psicoativas. Então o que os Estados têm que fazer, no meu modo de ver, é manter estas atitudes, esses comportamentos humanos. Repressão é a palavra. Repressão eu sei que é uma palavra ruim no Brasil, porque a gente sempre entende isso como uma coisa política, e não estou falando nesse sentido. Na acepção técnica, repressão é investigar um crime depois que ele cometeu. O Estado tem por obrigação prevenir
ter leis, prevenir que ocorra quando ocorre o crime, aí nós vamos reprimi-lo, né? Tecnicamente seria isso. Agora, o que eu posso te dizer? Eu acho que nós tivemos avanço com a alteração da legislação. Punir o consumidor, hoje o consumidor, o usuário, mesmo que por entretenimento, ele é tido como um problema de saúde pública, não é um problema, talvez até quem defenda a completa descriminalização, né? Olha, vamos aqui, isso não é mais tratar, é uma infração administrativa, mas não é algo que deixasse uma marca criminal. Né? Tudo bem, acho que isso é uma discussão válida. Válida, né? Acho que a gente pode avançar. É um modelo adotado, por exemplo, por Portugal, hoje. Mas, de outro lado, pensar numa liberação maior, e a liberação, fatalmente, no meu modo de ver, ela pode estimular o consumo. Isso não me parece o caminho mais adequado. Posso estar enganado. E por isso que todos os que estão, tanto na área de prevenção quanto de repressão às drogas, olham com bastante atenção as experiências mais recentes dos Estados Unidos e agora do Uruguai. Curiosamente, se aprovou a lei, ela ainda não está posta em prática, porque 60% da população, a lei não foi regulamentada, porque 60% da população é contrária à liberação. Temem, o Uruguai é um país, obviamente não dá para comparar completamente com o Brasil, porque é um país minúsculo, né? A sua população é 1/5 da região metropolitana de São Paulo, 1/6. Mas há um olhar atento da Organização das Nações Unidas e conosco, e dali pode ser algo surpreendentemente positivo, né? Eu sou um pouco cético quanto a liberação resolver problemas. Imagino que pode trazer mais problemas, e o maior deles é o aumento do consumo. Posso usar você como sendo da Polícia Federal? A Polícia Federal hoje é a estrela do país, hoje não, já há um bom tempo, quase os paladinos da justiça. Eu vou sair um pouco da droga, posso? Por favor. Então vamos parar de falar de droga, porque agora é difícil não falar de Polícia Federal. Eu sei que o nosso assunto é droga, tá ótimo, acho que a gente também não tem muito mais a entrar nesse assunto, mas eu não quero perder a oportunidade de estar na tua frente e falar assim, bom, a Polícia Federal de um tempo para cá se transformou quase que no ídolo da população brasileira, no sentido de hoje prende gente famosa e gente não famosa, hoje vai atrás. Não era assim, ou pelo menos a gente não via assim, né? Não sei se não era, pra falar a verdade. E eu quero saber como que você está vendo isso agora, neste momento, talvez com uma instituição onde as pessoas falam, pô, os caras vão lá, a Polícia Federal vai lá e prende, né? Eu vou pedir permissão para fazer uma breve retrospectiva da evolução da Polícia Federal no Brasil. Nós celebramos a data de surgimento do embrião da Polícia Federal em 1944, durante a ditadura do Getúlio Vargas. Era o Departamento Federal de Segurança Pública, que tinha uma configuração de atribuições muito diferente do que é a Polícia Federal de hoje. As suas atribuições se restringiam ao Distrito Federal, à época o Estado da Guanabara. Polícia de ordem pública, manutenção da ordem. Com o passar do tempo adquiriu a atribuição de exercer o controle migratório, depois a emissão de passaportes, mas em 1964, já no governo militar, é que a Polícia Federal se tornou uma polícia de investigação da União. E ao longo das décadas de 60 e 70, durante o regime militar, agindo de acordo com o regramento legal da época, reprimiu o contrabando, o tráfico de drogas e crimes contra a ordem político-social. Ao término do regime militar, em 85, com a eleição com a nossa redemocratização, a eleição do nosso presidente civil, e o início do mando da nação por civis, as Forças Armadas e as forças de segurança, de um modo geral, sofreram um pouco um estigma relacionado a este período de repressão política. E a Polícia Federal teve a sua parcela de também, estigmatização, né?
Vários delegados depois foram acusados de torturadores e bibibi. A Polícia Federal mudou a imagem nesses últimos 20, 30 anos de um jeito absurdo. E que resultou até num período considerável sem recrutar novos policiais. Nós ficamos sem novos concursos por mais de 8 anos. Mas em 1988, promulgada a nova Constituição Federal, os legisladores constituintes entenderam que a União Federal tinha de ter, sim, uma polícia judiciária, uma polícia de investigação, com até outras atribuições. E a partir de então, na década de 90 e na passada, os sucessivos governantes, começou com Fernando Henrique, depois com Lula e a própria presidente Dilma, foram carreando recursos e meios paulatinamente, tanto financeiros quanto autorizando novos concursos, que puderam recompor a Polícia Federal como um órgão importante para a União e para a nação brasileira. Curiosamente, nesse processo de modernização e de expansão, de crescimento e evolução da Polícia Federal, nós não tivemos uma alteração significativa como teve o Ministério Público com a Constituição de 88, que previu diversas garantias à sua atuação. O Ministério Público independente, de 1988 é um órgão que independe dos 3 poderes, tem um orçamento próprio, tem uma autonomia administrativa, financeira e funcional, enfim. O que é muito importante, tem se demonstrado importante para que ele bem desenvolva as suas atribuições, de agir como órgão de acusação, de atuar como fiscal da polícia, de atuar como em defesa de interesses difusos, coletivos, do meio ambiente e outros. Pois bem, a Polícia Federal continua sendo um órgão do Poder Executivo, do Ministério da Justiça. Mas não parece. Mas o que aconteceu foi uma transformação cultural, e talvez fosse motivo de um estudo por que isso aconteceu, mas aconteceu, o fato é que aconteceu. Dentro da corporação, você está falando? Sim. Culturalmente, as novas gerações e as antigas, com maior liberdade de ação, nessa fase de transição, consolidou, ao longo das últimas 2 décadas, uma cultura que nada mais é do que está escrito na nossa Constituição Federal e que se espera de qualquer órgão como a Polícia Federal. É que a lei vale para todos, de modo igual. E isso é um traço cultural indelével, um dogma na Polícia Federal de hoje. Nós temos, do mais novo ao mais antigo, salvo as exceções sempre existem, mas de um modo generalizado, uma cultura de que ao investigar a notícia de um crime, o policial federal, a equipe policial vai agir da mesma maneira, não importando se trata de um político poderoso, de um humilde trabalhador, de uma pessoa com muitos recursos econômicos. Mesmo sabendo que você pode ser transferido? Isso não acontece na Polícia Federal. Mas poderia, tá certo? Em tese poderia. Em tese poderia, porque não há... Esse cara está me enchendo o saco, vai lá para o outro lado. Em tese poderia, porque não há uma proteção legal, mas não acontece na prática. Mas na prática não acontece, está muito bem sedimentado, do nosso chefe maior, que é o diretor-geral, até o mais novo policial, em que nós devemos agir dessa maneira. E internamente, quem se desvia desse caminho, quem busca, dentro de uma investigação, proteger ou perseguir alguém, e sempre vai ter, porque são as exceções, humano. Mas felizmente na Polícia Federal é exceção absoluta, essa pessoa, esse agente público, ou essa pessoa que ocupa um cargo público na Polícia Federal, se descoberto, vai ser muito mal visto e vai sofrer as consequências do todo pela sua ação ilegal. Então esse foi o maior ganho que a Polícia Federal teve ao longo deste período de evolutivo dos últimos 20 anos, depois da redemocratização do país. E hoje é algo que como lhe disse, é um dogma. Hoje
mesmo um mais elevado cargo da República, ou mesmo dentro da polícia, um superintendente, o diretor-geral, um chefe de delegacia, o ministro, o presidente da República, se quiser mudar isso, ele vai ter muitos problemas. Porque você teria que mudar toda uma cultura, que hoje está muito sedimentada. Mudar pessoas é mais fácil. Talvez esse seja o principal motivo de reconhecimento pela população brasileira da atuação da Polícia Federal. Temos inúmeras deficiências ainda, e da mesma maneira como olhando outros organismos policiais no Brasil, nós vemos muitas virtudes, né? Talvez a nossa maior deficiência seja sermos um órgão com muitas atribuições e um efetivo ainda bem reduzido, né, para o tamanho do país, para o tamanho da nossa população. Mas a grande vantagem, que a meu modo de ver é a causa maior desse reconhecimento da atuação da Polícia Federal pela população, é essa cultura que se sedimentou, que está consolidada na imensa maioria dos policiais federais. Tomara que fique assim. Hoje a gente vai ter que encerrar, para a gente ter o nosso tempo. Nós já passamos nossos 45 minutos faz tempo. Tá muito então, bem. Eu encerro com uma pergunta que eu faço a todos, que é: quem somos nós, humanos, na tua opinião? Isso é uma pergunta filosófica, né? Olhando... Com a tua experiência de vida, com tudo que você vê, com tudo que você passou, você vai, nós somos... Olhando para as dimensões astronômicas, nós somos muito pretensiosos, né? Considerando o universo conhecido pelos astrônomos da atualidade, nós somos muito menos que um grão de areia no globo terrestre. Mas nós somos mais que isso, né? Nós somos seres pensantes, seres que têm memória, seres que buscam individualmente, coletivamente, melhorar, né? Nessa vida conhecida, na que está por vir, que desconhecemos e tanto nos angustia, nos aflige, nos causa curiosidade, receio, temor. Mas acho que é da natureza humana, como de todo o resto dos seres vivos, mas particularmente conosco, buscar uma evolução, uma melhoria, sermos melhores do que fomos ontem, como indivíduo vivendo em sociedade, como indivíduo em relação ao seu próprio planeta e às demais espécies. É isso que eu acho que somos. Tá bom demais, muito bom. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.